Olá pessoal, hoje seguimos a nossa devocional do capítulo 3 e 4 de Colossenses. Como tenho dito para vocês, temos seguido fazendo a leitura diária de 2 capítulos da Bíblia e incentivo você a estar conosco nessa devocional. Ler a Bíblia, 2 capítulos, que é o nosso método que nós estamos fazendo para devagarzinho, passo a passo, fazer a leitura da Bíblia toda, não vai levar mais do que 10 minutos do teu tempo. Eu te incentivo a fazer isso porque eu tenho certeza que você vai receber da parte de Deus orientação e sabedoria e conhecimento. O Espírito Santo que fala de Jesus vai estar te instruindo sobre essas coisas todas. Antes de mais nada, se você não é inscrito no canal, se inscreve, marca lá o sininho, porque nós temos publicado esses vídeos diariamente e você vai receber a notificação de um novo vídeo quando chegar lá. E no final você pode fazer seus comentários, colocar suas observações, as suas dúvidas e seus apontamentos. Eu espero que Deus nos dê a oportunidade de pegar esses comentários e fazer um resumo e abordar isso num vídeo sem limitação de tempo sobre cada livro desses, sobre um resumo deles. E se você desejar compartilhar o vídeo, abençoando outras pessoas, faça isso. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 3 e 4 de Colossenses, que é um apanhado de Paulo, que é um resumo de Paulo sobre, que eu posso chamar assim, o jeito de Cristo de você, que você deve viver. Qual é a tua forma de vida? Qual é a tua visão? Como na prática você tem que se comportar? É engraçado que logo eu estava tendo uma conversa com um irmão que falava assim, a gente fala sobre a lei e de graça, e a graça e a contradição entre a lei e a graça, as pessoas acham que por não estarmos debaixo da lei podem fazer o que quiser. É nada engano, porque você pode fazer o que você quiser. A grande questão é o seguinte, o que você quer? Aonde que você olha? Para onde que você vê? Você está olhando para o quê? O que motiva o teu querer? O que motiva o teu querer é a tua carne ou o que motiva o teu querer é o teu espírito renovado em Cristo Jesus? É essa que é a grande questão. Por que nós não estamos debaixo da lei? Porque a lei ela é imposição para a carne, porque o que motiva a carne é o pecado. Mas quando nós estamos motivados e impulsionados pelo nosso espírito, que é a nova criatura em Cristo Jesus, nós não somos mais impulsionados pelos quereres da carne e do pecado. O nosso querer está em Cristo. E ele começa o capítulo 3 de Colossenses dizendo assim, se pois, portanto, fomos ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Ou seja, se você mudou de vida, está ressuscitado com Cristo, e isso, vou voltar um pouquinho no capítulo 2, que ele fala sobre a pessoa de Jesus, ele fala que nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude, toda a divindade, né? Versículo 9 do capítulo 2, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, até a perfeição de Deus está em Cristo comparativamente. E tendes a vossa plenitude nele, ou seja, o que nos faz perfeito. Olha o que Paulo fala no versículo 10. Ontem foi muito rápido o comentário de 1 e 2, que são textos riquíssimos. Olha o que Paulo fala no versículo 10 do capítulo 2. E vocês têm a plenitude e a perfeição, nós como homem, em Cristo. Ou seja, o nosso máximo, o nosso topo está em Cristo, que é o próprio Deus em nós. E ele fala, se você foi circuncidado, você se despojou da carne. Aí ele abre o capítulo 3 dizendo, então vocês têm que buscar as coisas lá do alto, as coisas que estão em Cristo, não as coisas do mundo. Aí começa a dicotomia entre as coisas da carne e as coisas do Espírito. Os frutos da carne e as obras da carne e os frutos do Espírito. Então, isso, aí Paulo começa no capítulo 3 e 4, a mostrar qual é a atitude prática que a gente tem que ter em relação à nossa fé. Afinal de contas, se eu entreguei a minha vida a Jesus e mudei o meu modo de viver e eu morri para o mundo de uma forma simbólica no batismo, eu desço as águas como que morrendo para o mundo e volto ressuscitando para Cristo, eu sou circuncidado da carne. É uma forma de você despojar, é um termo que diz assim, como você tirar a roupa. Então você se despoja da carne e se reveste de Cristo. Vocês não podem mais pensar nas coisas que são da terra, mas as que são do céu. Ele começa. Porque a nossa vida está escondida em Cristo, né? E aí uma coisa interessante, ele fala, é uma questão de fé. Porque se você investe o teu esforço e o teu desejo e a tua vontade na terra, você vai colher corrupção. Porque tu passa e a sua concupiscência, que é um termo bíblico
das Bíblias com a linguagem mais tradicional, que a palavra concupiscência é desejo ardente. Então, o mundo passa e tudo que ele entrega, que ele deseja, que ele busca. Agora, aquele que está em Cristo vai colher a vida eterna. E ele fala que no final, a nossa vida nós morremos para o mundo, mas temos uma vida em Cristo. Essa vida que está escondida em Cristo, quando ele se manifestar para nós, porque de fato, lá no capítulo 2 de Colossenses, ele fala que ele removeu o escrito da dívida contra nós, cravando na cruz. Só que nós esquecemos de continuar e despojou principados e potestades. É por isso que quando nós somos de Cristo, a gente tem uma resistência do mundo, porque todas aquelas autoridades, principados e potestades, referências culturais, ideologias, filosofias e pensamentos intelectuais do mundo vão contra a gente. Por quê? Porque Cristo despojou, envergonhou, colocou eles em xeque e pisou. Jesus é o Senhor sobre todas as coisas, de fato, fato e real. Isso é fato no céu, já assim. Só que isso não se manifesta na terra por amor e misericórdia àqueles que ainda serão salvos. E quando Jesus se manifestar, nós que vivemos para as coisas celestiais, vamos receber a mesma glória, né? Ele fala no capítulo 4, versículo 4 do capítulo 3, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também nós, no caso ele fala para o pessoal de Colossenses, manifestareis com ele em glória. E aí ele fala, assim, você tem que deixar as coisas que são da terra, né? Buscando as coisas do alto. Então ele fala assim, olha, algumas coisas você tem que tirar da tua vida. E ele fala, aí começa impureza, imoralidade sexual, coisas que deliberadamente as pessoas vivem. As pessoas vivem deliberadamente buscando a impureza, a imoralidade sexual, os adultérios, as avarezas. Ele fala assim, inclusive a avareza, a vida em virtude do dinheiro, ela é idolatria, porque a pessoa está adorando ao Deus dinheiro, ao Deus mamon. Então a pessoa busca essas coisas de forma deliberada. E se você faz isso como forma de vida, ou seja, a tua vida, ela ainda que tem uma capa, uma aparência religiosa, lembra como é que terminamos o capítulo 2 de Colossenses? Ele pode ter uma aparência religiosa, mas essas coisas não têm valor nenhum contra a sensualidade. É por isso que tem muitos sacerdotes, muitos pastores, muitos padres que se são achados, você sabe até das questões do Vaticano, em relação às questões dos desvios sexuais entre padres, né, a questão de pedofilia, é porque essas coisas religiosas não têm efeito nenhum contra a sensualidade, contra a carne. A única coisa que tem efeito contra a carne é o nosso espírito renovado em Cristo Jesus. Ele fala, não adianta você ter uma aparência, você vai continuar tendo um estilo de vida deliberado a favor da carne. E a favor da carne pode envolver o sexo, pode envolver o poder, no caso a avarência, pode envolver a alma. Então, porque o regime que nós vamos trabalhar lá em 1 João é esse. O mundo, ele é sexo, dinheiro e poder. Então, se você vai, a tua vida deliberadamente na carne, ela vai ter algumas ênfases. Ou a ênfase no sexo, ou a ênfase no dinheiro, ou a ênfase no poder. Por isso que ele fala, tem que largar a impureza e a imoralidade, né? Ele está falando assim, ó, mas agora despojai-vos também de tudo isso. Exterminai as vossas inclinações carnais, a prostituição, a impureza, a paixão, tudo na carne. A vil concupiscência, que ele está dizendo o seguinte, a vil concupiscência é um desejo ardente, e eu entendo isso como poder, e a avareza que é idolatria, eu entendo isso como dinheiro. Então, quando você tem que se dispor dessas coisas deliberadas de estilo de vida, essas coisas têm que estar fora, porque para isso vem a ira de Deus. A ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Se você está nesse estilo de vida, no fundo você não creu ainda. Porque você continua debaixo da escravidão do pecado. E não no senhorio de Cristo. Agora ele fala para aqueles mesmos que estão convertidos. Mas também, vocês não se esqueçam de não se deixar dominar por sentimentos que vêm assim de forma espontânea. Algumas vezes na tua vida. Aí vem ira, vem cólera, vem malícia, maledicência, palavras torpes na boca, falar palavrões, essas coisas todas. Mentira. Porque essas coisas já saíram da sua vida. Você não pode estar com essas coisas. Você tem que se vestir do novo. Então, Paulo começa no capítulo 3 a dar questões práticas de vida. E nós vamos observar que todas as questões práticas de Paulo envolvem a gente estar mortificando ou apagando ou retendo os desejos da nossa carne. O desejo do nosso eu. O que o nosso eu faz e quer. Porque nós cremos em Cristo e cremos na esperança da vida eterna. Nós vivemos pelo que esperamos. Nós não vivemos pelo que vemos, nem pelo que sentimos.
É por isso que aquele que está em Cristo não se intimida quando é ameaçado de morte, porque tem uma esperança de vida e de ressurreição. Não se intimida quando ameaçam ele de fome, não é pelo que vê, pelo que sente, mas é pelo que crê, porque sabe que Cristo certamente se levantará e tirará a gente da corrupção. Está lá a palavra que fala de Jesus. Certamente ele não vai deixar que o seu santo esteja na corrupção, na morte. Também para a gente é isso. Aí ele fala agora na relação de um para com os outros, tem que suportar os outros, tem que perdoar os outros, tem que amar, tem que buscar a paz para que o corpo de Cristo seja perfeito em unidade, né? E muito importante que você não deixe de ter a palavra de Cristo habitando ricamente nos nossos corações. É por isso que nós nos dispusemos e estamos aqui dispostos a disciplinadamente, todo dia, estar lendo 2 capítulos da Bíblia para que essa palavra possa habitar ricamente em nós. E falamos porque Deus acrescenta ainda mais àqueles que ouvem. E ele fala, tudo que vocês fizerem, tudo, não é para você. Tudo que você faz não é em teu benefício. É para o nome do Senhor Jesus. Ele resume isso no final, dizendo sobre a questão dos relacionamentos. Mulheres, sede submissas ao seu marido. Já falei isso lá em Efésios. A submissão da mulher ao seu marido é por causa de Cristo. Marido, amanhã a vossa mulher, vocês não amam ela só por uma questão de graça mulher, mas você ama por causa de Cristo. E não as trateis asperamente. Quando você ama, você está em benefício dela, como Cristo amou a sua igreja. Obedecei os pais, os filhos, né? E os pais não irritam os filhos. Irritam os filhos no sentido de cobrar exageradamente deles, porque senão eles ficam desanimados. Se o teu padrão está lá em cima, quando você cobra exageradamente, você pode desanimá-los. Aos servos, escravos, na versão original, obedecei aos vossos senhores. Não porque você vai agradar a ele ou para conseguir algum benefício da parte dele, mas é para o Senhor que você faz isso, agradar ao Senhor. E ele continua, no capítulo 4, quanto aos senhores, dá o que é justo para o seu servo. E ele fala, agora na tua vida, além de você abundar na palavra, persevera na oração. Todo o tempo. E por aqueles que pregam a palavra. Ele fala em relação a ele. E por todos aqueles que pregam a palavra. E ele fala, procurai glorificar a Cristo na vossa vida para com os de fora. Falar com sabedoria, com temperança, com graça, para que você possa responder a cada um conforme deve responder. E no final ele fala sobre contexto social das pessoas que tinham um relacionamento com a igreja de Colossenses e as saudações que cada um dava para a igreja de Colossenses. Especialmente ele está falando aqui de Epáfras, aquele que evangelizou, e a igreja de Colossenses, né? E ele fala de algum irmão que estava desviado em relação ao ministério para você voltar para exortar esses irmãos a ir ao ministério. Como a igreja de Colossos estava muito próxima da Laodiceia, ele falou para trocar as cartas que estavam sendo enviadas para Colossenses e para Laodiceia. A carta de Laodiceia não está na Bíblia, mas aqui ele diz que houve uma carta dele enviada para Laodiceia. Deus abençoe, Jesus possa acrescentar essa palavra na sua vida e te incentiva a continuar na devocional e a falar de Cristo toda vez que tiver oportunidade. Em nome de Jesus, Deus lhe abençoe.